Nós vamos falar aqui sobre as derivadas parciais de segunda ordem de uma função de duas variáveis, mas esse conceito pode ser estendido para várias variáveis, como tudo que a gente faz aqui, né? Então, as derivadas parciais de segunda ordem de f são essas quatro funçõezinhas que estão aí, ó. Né? A gente usa a mesma notação para a segunda derivada que a gente usava lá no cálculo 1, né? Com esses expoentes 2 aí na notação de derivada, tá bom? Então você tem lá para a derivada parcial com relação a x, você pode derivá-la com relação a x de novo, mas você também pode derivá-la com relação a y. Mesma coisa acontecendo para a derivada parcial de f com relação a y. Você pode derivar ela para x ou você pode derivar ela para y de novo. Porque lembra, as duas derivadas parciais elas são funções de duas variáveis como quaisquer outras. Tá? Mas aí vai começar a acontecer algumas coisas bem interessantes. Né? Muita atenção a essas duas derivadas que estão marcadas aí, que são conhecidas como derivadas parciais mistas. Tá bom? Na primeira da linha de cima, você tem a derivada parcial de f com relação a y, derivada para x. E na linha de baixo, você tem a derivada parcial de f com relação a x, derivada para y. Essas duas derivadas parciais são conhecidas como derivadas parciais mistas. Tá? Isso fica mais óbvio nesse exemplo, né? Onde você tem aí um polinômio, 4x à quinta y à quarta menos 6x quadrado y mais 3. E aí você calculou, né? Você pode calcular aí as quatro derivadas parciais de segunda ordem que você tem, ok? Aconselho vocês a calcularem aí, né? Separadamente, né? Separa, vai lá, calcula a derivada parcial de primeira ordem com relação a x, com relação a y. Para cada uma delas, calcula a derivada parcial novamente com relação a x, com relação a y, né? E você vai chegar nessas derivadas parciais. O meu objetivo aqui não é englobar novamente o cálculo de derivadas parciais, porque basicamente derivada parcial de segunda ordem é só se derivar parcialmente de novo. Né? Então não tem muito segredo. Mas eu quero chamar a atenção aqui para as duas derivadas parciais mistas, A2 e A3. Né? A2 nós derivamos primeiro para y, depois para x, e A3 primeiro para x e depois para y. Ok? Observe que as duas deram a mesma derivada parcial de segunda ordem. Ou seja, as derivadas parciais mistas são iguais. Tá? Uma pergunta que surge agora é: isso sempre acontece? Né? Essa pergunta. Bom, então as derivadas parciais mistas vão ser sempre iguais? Tá? Então, para responder essa pergunta, nós vamos precisar de uma outra ferramenta que também envolvendo derivadas parciais, que é a diferenciabilidade. Dada uma função de duas variáveis, f de x, y, ela é duas vezes diferenciável no ponto x0, y0, se as derivadas parciais de segunda ordem de f existem e são contínuas nesse ponto. Ok? Teorema de Schwarz, então, vai me dizer que se uma função for duas vezes diferenciável num conjunto aberto do R2, então as derivadas parciais mistas de segunda ordem, né, são iguais. Então aquela função daquele exemplo era uma função uma função duas vezes diferenciável? Sim, aquela função era uma função duas vezes diferenciável, por isso que as suas derivadas parciais mistas eram iguais, ok? Com isso, nós também podemos definir uma outra ferramenta, um outro objeto matemático muito importante nesse momento para nós. Tá? Então, se você tem uma função de duas variáveis duas vezes diferenciável, a gente pode definir uma função h de xy que vai ser dada por um determinante que vai ser chamado determinante hessiano dessa função. Tá? Esse determinante nada mais vai ser do que uma função de duas variáveis, como quaisquer outras que estejamos trabalhando. O que é mais interessante nela é que ela vem de um determinante que envolve as derivadas parciais de segunda ordem. Tá? Então você vai colocar suas derivadas parciais de segunda ordem numa matriz de tamanho 2, numa matriz de ordem 2, e vai calcular esse determinante. Né? E aí, esse para nós vai ser o determinante hessiano dessa função. Tá? Então vocês podem ver, ali a gente já calculou o determinante, né? Você ficou aí com as duas
derivadas parciais de segunda ordem com relação a x e y, menos a derivada parcial de segunda ordem elevada ao quadrado, tá? E o que isso vai ser interessante para mim? Bom, o determinante hessiano ele vai ser importante para mim porque ele vai me ajudar a encontrar e classificar, encontrar não, ele vai me ajudar a classificar pontos de máximo e mínimo. Ele vai me ajudar a classificar os meus pontos extremantes, os meus pontos críticos dessa função f de xy. Então é ele que vai me dizer se um ponto extremante é ponto de máximo ou ponto de mínimo ou um ponto de cela, tá? É ele que vai me dizer isso. Pontos de cela são o equivalente no espaço tridimensional a pontos de inflexão, vamos colocar assim, tá? Na hora que chegar a hora a gente vai explicar mais sobre isso, tá bom? Então esse determinante hessiano vai ser importante nesse momento, tá? Então perceba que aqui nessa aula a gente trabalhou com ferramentas, com objetos matemáticos que vão me dar possibilidades de trabalhar aqui com funções de várias variáveis da mesma maneira que eu trabalhei lá em função de uma variável. Lembra, o que me ajudava a classificar pontos de máximo e mínimo? A derivada de segunda ordem. Né? Então a derivada de primeira ordem me dava os pontos críticos e eu classificava eles usando a derivada de segunda ordem. Aqui vai ser o determinante hessiano, que é formado por todas as derivadas parciais de segunda ordem dessa função. Observação importante é que, como eu peguei uma função duas vezes diferenciável, as derivadas parciais mistas são iguais, por isso que ali eu coloquei a derivada parcial mista elevada ao quadrado. Tá bom? Um exemplozinho aí para você de determinante hessiano. Você tem aí a função f de xy igual a x ao cubo mais y ao cubo menos 3x menos 3y mais 4. Né? Inclusive, nós vamos investigar os pontos de máximo e mínimo dessa função. Se você já está curioso, vai lá no GeoGebra 3D, plota esse gráfico lá e tenta enxergar aí quais são os pontos de máximo e ponto de mínimo. Já é algo interessante de você começar a ter curiosidade sobre isso, tá? Então, o nosso determinante hessiano nesse caso, não vou nem usar o determinante, eu já vou usar a fórmula direta, que é derivadas parciais de segunda ordem com relação a x e y multiplicadas, né? Menos a derivada parcial mista ao quadrado, tá? Essa função é um polinômio, então todo polinômio de duas variáveis ele é duas vezes diferenciável, tá? Então você não precisa nem verificar isso, você já sabe que é duas vezes diferenciável, então calculou uma derivada parcial mista, a outra é igual, tá? Então aí você vai multiplicar as derivadas parciais e vai encontrar que isso é igual a 6x vezes 6y, ou seja, 36x vezes y. Então perceba que o determinante hessiano também é uma função de duas variáveis, como todas as outras que nós estamos trabalhando. Tá bom?